Olá, meu nome é Lucas Henrique, somos alunos da Universidade Paranaense e viemos apresentar um conteúdo da disciplina de IHC, ministrada pelo professor Leandro. O conteúdo abordado será sobre computação móvel e será apresentado pelos alunos Wesley Bonifácio Alcântara, meu RA é o 00179836. Paulo Roberto Franco, meu RA 00178576. Roger Antônio de Souza, RA 00172257. e por mim, Lucas Henrique da Costa, RA 00179271. A seguir, estará sendo exibidos slides sobre o conteúdo. Computação híbrida. Dispositivos de informação e comunicação estão se tornando tão comuns e pequenos que se pode dizer que eles estão se tornando verdadeiramente úbicos. Eles podem ser incorporados a paredes, tetos, mobílias, ornamentos. Os motores elétricos hoje são verdadeiramente híbridos, incorporados em todo tipo de dispositivo. O mesmo está acontecendo com computadores, além de também ser comunicados uns aos outros. O termo computação híbrida cobre várias áreas de computação, incluindo a computação vestível e a computação móvel, às vezes coletivamente chamadas de computação nômade, ambientes computacionalmente habilitados também chamados de ambiente responsivo, e sistemas classificos. Em muitos casos, as pessoas usam dispositivos móveis de computação para interagir com o ambiente computacional habilitado, mas há um outro aspecto relacionado à computação móvel. Computação úbica. A computação úbica, ou computação também chamada Ubicomp, ou computação perceptiva, preocupa-se em quebrar a caixa. Ela prenuncia o dia em que as tecnologias de computação e comunicação irão desaparecer, integrando-se e tornar o mundo. E isso pode ser literalmente a trama dos tecidos que vestimos, das construções dos objetivos que transportamos ou usamos. Um telefone celular poderá ser instalado no seu dente ou talvez se comunique com um parceiro distante, esfregando um brinco. No outro extremo desse aspecto, podemos ter dispositivos de exibição do tamanho da parede ou ambiente físico, aumentados como objetos gráficos, ou ainda objetos físicos usados para interagir paredes e outras superfícies habilitadas com sensor. A IHC, o designer de interação em ambientes, preocupa-se com a interação de muitos dispositivos de computação entre si. A interação era que o dispositivo fosse tão úbicos quanto as palavras escritas. Os rótulos das embalagens substituídos pelas etiquetas, papéis substituídos pelos blocos e paredes por quadrados. Muitos desses dispositivos serão visíveis e muitos serão portáveis. Como dispositivo incorporado às paredes, implantados nas pessoas e assim por diante, a interação humano-computador torna-se muito diferente e o design de sistemas interativo se estende ao design de ambiente. A entrada será por meio de gesto, talvez tocando um objeto, talvez assinando para um quarto, e a interação de um corpo inteiro se tornará possível. A saída será pelos hábitos de som e de outras mídias não virtuais. As aplicações dessa tecnologia são muitas e algumas visões incluem novas formas de aprendizagem nas salas de aula do futuro. A aplicação de zonas rurais como objeto, a colocação de dispositivos em aeroporto. Uma visão das Ubicamp é a inteligência ambiental, um conceito unicamente usado pela Philips em 1999 para representar a visão da empresa sobre a tecnologia 20 anos no futuro. Os principais serviram como fundamentos para a iniciativa do financiamento Framework da Comissão Europeia, sob o aconselhamento do Information Society, e como resultado tem sido uma grande força na pesquisa europeia durante a última década. A Philips descreve as principais características do sistema AML como percepções de contexto, a capacidade de reconhecer situação corrente a cercâneas, personalizado, dispositivo customizado para indivíduos
Imersivo, melhoria a experiência do usuário manipulado o ambiente. Adaptativo, ambiente responsivo e controlado pela interação natural. Uma boa parte da pesquisa ML concentra-se em tecnologias habilitadoras como os sistemas de reconhecimento adutivo e visual, que estão sendo desenvolvidos no ambiente inteligente, e como os outros sistemas de rastreamento que estão sendo desenvolvidos pelo ambiente Pervasive Intelligence Research Group. No MIT Media Lab, o Ambiente Inteligente Group recentemente alterou seu nome para Interfaces Fluidas, a fim de refletir os relacionamentos entre a computação ubíqua e a computação móvel. Um de seus projetos é a Engine Info Application, na qual dispositivos em miniatura, inclusive microprocessadores, LEDs, transmissores infravermelhos e receptores, foram colocados em componentes de motores e poderiam ser interrogados para prestar informações sobre sua função. As pessoas podiam selecionar componentes pelo olhar e os LEDs dos dispositivos piscavam para chamar a atenção, mas os aspectos mais interessantes era o áudio de voz, que permitia às pessoas conversarem com o motor para conhecer a sua operação. Sistemas cyberfísicos são exemplos da realidade mista descrita no capítulo 15, que são outra forma de ambientes nos quais o mundo físico é aumentado através de dispositivos computacionais e que são frequentemente habilitados por meio de redes de sensores sem fio. Uma WSN é uma rede de dispositivos de computação interconectadas. Um nodo de WSN contém pelo menos um processador ou mais sensores e algumas capacidades de comunicação. Algumas WSNs são fixas, mas outras têm elementos móveis, que podem rapidamente juntar-se ou separar-se das redes e redes que podem configurar-se para adequarem-se a diferentes contextos. Homer e Martin dão a seguinte definição para a WSN. Uma rede de grande escala, sem fio ad hoc ou múltiplos saltos são sem partições feita de minúsculas nodos sensores praticamente imóveis, que seriam aleatoriamente adicionados na área de interesse. Um dos projetos foi a poeira inteligente, desenvolvido pela UC Berkeley. O projeto da poeira inteligente foi pioneiro e é atualmente um dos projetos mais avançados no campo de redes de sensores sem fio. Ao que se sabe, já atingiu a produção de um único microchip que contém todos os dispositivos eletrônicos necessários: processador, conversor, AD e transmissor, com dimensões menores de 3 mm. Dispositivos miniaturizados desse tipo são chamados MEMS. O projeto da poeira inteligente também resultou na produção de nodos, sensores sem fios comerciais chamados MOTES, os quais têm um tamanho maior para possibilitar mais robustez e funcionalidade, e que aparecem tanto na pesquisa de WSN quanto em aplicações industriais. Ambiente responsivo é um termo usado para sistemas que combinam arte, arquitetura e interação de maneiras novas, no limite de novas tecnologias interativas. Estuda o campo sob tópicos como revestimento interativos para edificações, paredes e pisos inteligentes, espaços domésticos inteligentes. A área é dominada por um grupo relativamente pequeno de arquitetos designers de interação, como He, Usman Heck e Jason Brooks, que se especializam em novas instalações e experiências interativas. Algumas delas são em grande escala, como prédios que lentamente mudam de cor ou a iluminação de gás combustão. No Advert usa laser e rastreamento câmera para projetar um contorno verde na nuvem de gás de combustão. O contorno muda de tamanho
conforme a quantidade de energia que está sendo consumida. Outro exemplo, na Bolsa de Valores de Londres, usa uma matriz de bolas grandes para exibir dinamicamente manchetes de jornal. Outro projeto usa etiquetas RFID para monitorar o movimento de carga. Essa abordagem de monitoramento automático é amplamente usada. Por exemplo, gado pode ser monitorado à medida que se movimenta pelas porteiras no pasto. Esboçando o espaço de informação. Esboços de um espaço de informação podem ser usados para mostrar como a informação está distribuída através dos componentes de um espaço. As atividades raramente estão correlacionadas uma a uma com artefatos de informações. As pessoas precisarão acessar várias fontes de informações a fim de completar alguma atividade. É importante ressaltar que parte dessa informação pode estar na cabeça de outras pessoas e, portanto, os expostos de espaço de informações devem mostrar quando esse for o caso. As pessoas podem ser tratadas como artefato de informações se as estiverem olhando a partir das perspectivas da informação que ela pode fornecer. Os espaços incluem os agentes, vários dispositivos, como TV, gravador pessoal de vídeo e botões de DVD no controle remoto e assim por diante, além de vários artefatos de informações, como o guia de TV em papel, o aparelho PVR, os dispositivos de DVD e de TV e várias outras unidades de controle remoto. Há muitos relacionamentos a serem entendidos nesse espaço. Por exemplo, o PVR está ligado a uma antena de TV, de forma que pode gravar TV aberta. As unidades de controle remoto comunicam-se somente com o seu próprio dispositivo e, portanto, eu preciso de 3 controles remotos. A TV tem que estar no canal apropriado para assistir o DVD, o PVR ou vários outros canais de TV. Olhando essas atividades, podemos ver como nós movimentamos pelo espaço a fim de realizá-las. Opções de programa serão discutidas com a minha companheira. Precisamos verificar o horário usando o relógio de pulso dela, usar o guia de TV e conversar até tomarmos uma decisão. Por fim, nós decidimos por um dos canais para assistir TV. Liga o aparelho apertando o botão, o dispositivo então liga uma luz verde. É preciso então apertar o número do canal no controle remoto. De fato, se eu quiser gravar um programa de TV mais tarde, enquanto eu assisto a um DVD, é melhor escolher um canal do PVR agora e depois usar o controle remoto para escolher o próprio canal do PVR. Quando o programa que eu quero gravar começa, posso apertar REC no controle remoto do PVR e então escolher um dos canais para assistir o DVD. Tenho que apertar menu no controle remoto no TV, passando então para um outro espaço de informações, que é o próprio DVD, e que tem a sua própria estrutura de menus e arquitetura de informações. Os designers cada vez mais se preocupam com o desenvolver espaços de informações que abrangem as pessoas. Nos espaços de informações distribuídos que surgem com a computação ubíqua, as pessoas entram e saem em espaços que têm vários recursos. Já estamos familiarizados com isso, por conta do uso de telefones celulares e das tentativas, às vezes desesperadas, de conseguir sinal. À medida que o número de dispositivos e de métodos de comunicação se expandiram, o mesmo acontecerá com aspectos referentes a como os espaços devem levar os recursos que dispõem. O método de esboço é sutil e já é usado no design de informações, do espaço de informações de uma estação de rádio, do controle de iluminação de um teatro e outros recursos de navegação de um iate. A arquitetura de informação dos espaços de informações. No design de espaços de informações, os designers de interação devem pensar sobre a experiência de interação como um todo. Isso significa que precisam pensar sobre a trajetória das experiências e sobre a arquitetura de informações do espaço todo. A arquitetura de informações, lembre-se de que a arquitetura de informações preocupa-se com a estrutura e a organização dos objetos em um sistema interativo. Portanto, a primeira coisa que um design deve fazer é decidir como conceituar o domínio. Eles precisam definir uma
Ontologia. A ontologia é a conceitualização escolhida de um domínio. É crítica e afetará todas as outras características dos espaços de informações. Decida-se por uma ontologia para determinar domínio de atividades é decidir sobre a entidade conceituais, os objetos e relacionamentos que serão usados para representar as atividades. Volatilidade é uma característica dos espaços de informações que se referem à frequência com os tipos e a instância dos objetos se alteram. Em geral, é melhor escolher uma ontologia que mantenha os tipos de objetos estáveis. O tamanho de um espaço de informações é ditado por número de objetos, que por sua vez está relacionado à ontologia. Lembre-se que uma ontologia de graduação fina restará em muitos tipos de objetos com menos instância de cada tipo, e uma ontologia de graduação grossa resulta em menos tipos, mas com instâncias. Qualquer espaço de informação será povoado por uma variedade de objetos e dispositivos. Por exemplo, um ambiente de hospital tem várias informações, como o detalhe pessoal de cada paciente, medicação, programação de cirurgia e assim por diante. Topologia. A topologia de um espaço de informações refere-se a objetos conceituais quanto físico. A estrutura conceitual ditará onde os objetos conceituais estão, ou seja, como as coisas estão categorizadas. A topologia física relaciona-se à movimentação entre os e através os objetos físicos, como foi feito o design de interface. As distâncias físicas e conceituais resultam na topologia física e conceitual escolhida pelo design. A direção pode ser importante nos espaços de informações, em que a direção você deve ir para encontrar determinado objeto. Mídia. Alguns espaços têm representações mais ricas que podem explorar propriedades visuais, auditivas e tautáveis. Em outros, são mais pobres. Se um espaço tem um design coerente, é mais fácil transmitir essas estruturas às pessoas. Em um espaço, ficamos sozinhos, sem outras pessoas por perto, mas há espaço em que podemos facilmente nos comunicar com outras pessoas ou agentes. Egan e colegas 2003 deduziram uma série de princípios gerais de design para caso do futuro, a partir de grupos de interesse realizados com famílias. Suas conclusões foram o seguinte: o lar tem a ver com a experiência, por exemplo, chegar, sair de casa, acordar, fazer as coisas juntos, etc. As pessoas estão muito menos preocupadas em realizar tarefas. Isso indica a importância do contexto de uso no qual aplicações e serviços têm de ser executados. Eles devem se encaixar nos ritmos, padrões e ciclos de vida. As pessoas querem criar suas próprias experiências preferidas no lar. As pessoas querem que a tecnologia passe para o pano de fundo, torne-se parte do ambiente, que querem que as interfaces se tornem transparentes e que o foco mude das funções para as experiências. A interação com o lar deve se tornar mais fácil e mais natural. O lar deve respeitar as preferências dos seus habitantes. O lar deve se adaptar às situações físicas e sociais no momento. Por exemplo, um perfil de preferência pode ser muito diferente em uma situação social familiar, assistindo a TV com outros membros da família, digamos, em comparação com a situação na qual não haja outras pessoas presentes. O lar deve antecipar as necessidades e os desejos das pessoas tanto quanto possível, sem uma mediação consciente. O lar deve ser confiável, as aplicações devem ser, por exemplo, ler a consideração adequada para questões de privacidade. As pessoas destacam que devem sempre estar no controle. Casas inclusivas. Casas inteligentes não são apenas privilégios dos ricos. Elas oferecem grandes perspectivas para as pessoas que se tornam cada vez mais dependentes com a idade. Com a idade avançada, há uma capacidade cada vez menor de realizar atividades que antes eram simples, como abrir cortinas e portas. Mas a tecnologia pode ajudar em casas de apoio, controladores e motores elétricos podem ser acrescentados no ambiente físico para facilitar algumas dessas atividades que foram um dia rotineiras. O problema que surge então é como controlá-las e como saber que
que controla o que. Se eu tenho 3 controles remotos para assistir televisão, podemos imaginar a proliferação de dispositivos que poderia ocorrer em uma casa inteligente. Se os dispositivos físicos não proliferarem, a funcionalidade disponível em um único dispositivo causará, da mesma forma, problemas de usabilidade. Navegação em ambiente de computação ubíqua. Nosso próprio trabalho nessa área preocupa-se com a forma como as pessoas navegam por ambientes de realidade mista, particularmente em WSNs, distribuições por um ambiente físico. Vários cenários foram investigados, como o de um inspetor vistoriando uma propriedade dotada de vários sensores incorporados às paredes. Alguns monitoraram a umidade, outros a temperatura, outros ainda monitoraram o movimento, e assim por diante. Nesse ambiente, o inspetor precisa primeiro descobrir quais sensores existem e o que eles medem. Ele deve também movimentar-se pelo ambiente físico até estar fisicamente próximo dos sensores que lhe interessam. Então ele pode fazer as leituras usando uma tecnologia sem fio como o Bluetooth. Resumos e pontos importantes. A computação e o sistema de comunicação estão se tornando cada vez mais ambíguos. Eles são carregados, vestidos e incorporados a todo tipo de dispositivos. Uma dificuldade que isso acarreta é como saber o que diferentes dispositivos podem fazer e quais outros dispositivos eles podem se comunicar. O verdadeiro desafio da computação ubíqua está no design para esses espaços de informação distribuído. Os ambientes geométricos estão cada vez mais tornando os ambientes arquetípicos de computação ubíqua.